Hoje nós vamos entrevistar o professor Cícero Albuquerque. É historiador, professor da UFAL, mestre em Sociologia e doutor em Ciências Sociais. E foi recentemente nomeado coordenador regional da FUNAI em Alagoas. Professor Cícero, hoje, dia 5 de outubro de 2023, há 35 anos era promulgada a Constituição Federal. Uma mudança significativa na vida do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da retomada da democracia depois de 21 anos de ditadura. O que a Constituição Federal representou de ganhos, de vitória para as populações indígenas? Olá, Magela, olá, alagoanos, alagoanas. Dizer da alegria de estar com você neste momento aqui, com o povo de Alagoas, trocando ideias. Veja, eu respondo essa tua pergunta aí indo por Norberto Bobbio, num livro chamado A Era dos Direitos. E Bobbio diz que o avanço no campo jurídico corresponde a um avanço no campo social e vice-versa, que esses movimentos são dialéticos e complementares. Os povos indígenas tiveram como grande conquista na Constituição de 88, entre tantas, ou entre algumas, o fato de que não foi aceita a tese naquele momento, não vingou qualquer tese tipo a tese do marco temporal. Mas os povos indígenas passaram a ser reconhecidos na Constituição de 88, de forma mais ampla, como sujeitos de direito. A sociedade brasileira amadureceu nos últimos anos e passou a entender os povos indígenas, primeiro, como seres humanos. Isso parece uma coisa elementar, mas não é uma conquista antiga, é uma conquista recente e que, infelizmente, não chegou para todos. Ainda há aqueles e aquelas que olham para os indígenas como selvagens. E esta categoria de selvagem coloca-os numa condição de menos humanos, no entendimento de alguns, infelizmente. No conjunto, nós temos que reconhecer que tanto a Constituição de 88 quanto o conjunto da sociedade brasileira, na sua maioria, passaram a ver os povos indígenas como agentes históricos, como seres de direitos, como povos originários, e passaram a ver a contribuição que eles têm para a sociedade e para o planeta. E eu destaco, nesse sentido, todo o esforço que os povos indígenas têm feito de preservação ambiental, né, de respeito ao meio ambiente e de convívio saudável com o meio. Penso que esta atitude, que não é uma atitude isolada, é uma atitude ampla, inspira e legitima o conjunto da sociedade brasileira numa relação melhor com o meio ambiente. Ainda que saibamos que o avanço do capitalismo sobre os territórios é um fato histórico, é um fato que funda a sociedade brasileira, e é um fato que nos últimos tempos tem agredido e tem destruído diversas formas de vida, inclusive as vidas indígenas. A sua trajetória como acadêmico e como militante ou ativista político está umbilicalmente vinculado à conquista da terra. Inicialmente a reforma agrária e agora, nessa sua nova empreitada, como gestor público e coordenador, exercendo o cargo de coordenador regional da FUNAI, que tem como ponto central a questão da terra, a demarcação das terras indígenas. Há alguma diferença substancial entre a sua luta anterior por reforma agrária com os movimentos sociais e agora essa nova fase da sua vida trabalhando com a questão indígena? Veja, Magela, esse meu vínculo com a questão indígena é um vínculo afetivo, é um vínculo político. Tá? Eu participei da retomada como coadjuvante, como apoiador das terras indígenas em Palmeira dos Índios, há mais de 30 anos atrás. Eu era um garoto, tá?
e sempre estive ligado a, como você disse, a questão da luta pela terra. Entendo que não há possibilidade de entender a sociedade brasileira sem entender esta página, a página da luta pela terra, que é a página primeira, porque foi assim que foi formada a sociedade brasileira a partir da chegada dos portugueses. A desigualdade social na sociedade brasileira, eu digo assim, começa no campo. A primeira grande divisão que se dá é a divisão entre aqueles poucos que têm muito o modelo de capitania hereditária, porque é o modelo de colonização, e aqueles muito que têm pouco e que lutam para manter esse pouco. E aí, entre estes tantos que lutaram para manter esse pouco, estão os indígenas, estão os quilombolas, tá? Estão os camponeses, estão os pobres e abandonados da terra. Há especificidades da luta de cada um? Vou te dar um exemplo. As comunidades indígenas, em geral, lutam por territórios tradicionais, território que eles ocuparam no passado, nos seus mais longínquos antepassados. Esses dias eu estava conversando com um pesquisador, um querido lá de Palmeira dos Índios, Cosme Rogério, e falando da obra de Graciliano, da relação com a questão indígena. E ele diz assim, olha, em Caetés, e quando eu li Caetés, era um garoto, eu não tinha como enxergar isso, ele disse, eu também não enxerguei, eu só enxerguei depois. Em Caetés, Graciliano diz, naquele ponto de Palmeira dos Índios, foram encontrados sinais da presença indígena, naquele outro ponto foram encontrados sinais da presença indígenas. Portanto, nós estamos falando de povos que lutam por territórios tradicionais, território que eles ocuparam, território que foram deles num passado remoto e que hoje eles lutam para retomar esses territórios. Tá, os camponeses também têm história, os quilombolas também têm história, mas a tradicionalidade que existe nos indígenas nem sempre está presente no camponês. O camponês luta para ter um pedaço de terra, o camponês tem uma relação com a terra, assim como o indígena, diferente da relação que o capital estabelece com a terra, porque o capital estabelece a relação de apropriação e de uso explorador. O indígena, o camponês, o quilombola, trata como usufruto e trata como uma relação de complementariedade, muitas vezes. Essa diferença, ela existe, mas essa diferença, ainda que ela seja substancial, ela não pode dividir. Ela precisa ser utilizada para somar. Todos os explorados, todos os abandonados, todos os excluídos da posse, do usufruto da terra, precisam estar juntos. Eu tenho clareza de que a luta pela terra é uma luta fundamental e que ela está na base da recuperação ou da solução para a dívida histórica que uma parte da sociedade brasileira e que o Estado brasileiro tem com os pobres, e com os indígenas, com os quilombolas, com os camponeses, sucessivamente. Professor Cícero, a questão indígena, ela historicamente, não é uma pauta da esquerda. Quando eu falo a esquerda, é o conjunto dos partidos de esquerda e até mesmo de quem é de esquerda que não está vinculado aos partidos políticos. Essa afirmativa é correta? Está próximo da realidade? Como você tratou a esquerda no plural, Magela, e eu trato a esquerda no plural, há uma esquerda que eu penso que é uma esquerda dogmática, que ela envereda por uma lógica desenvolvimentista e que ela, ao fazer isto, ela perde a perspectiva de compreender o quão fundamental é a questão indígena, quão fundamental é a questão quilombola, quão fundamental é a questão camponesa numa sociedade como a brasileira. E aí há uma parcela da esquerda, uma parcela que eu prefiro chamar de dogmática, porque ela conjuga o verbo socializar a partir da lógica europeia, eurocêntrica, e ela não consegue fazer as adaptações. Eu acho que quem leu José Carlos Mariátegui vai conseguir compreender melhor o que eu estou dizendo, tá? Que não consegue compreender a característica latino-americana que a esquerda precisa ter, que não pode ser sem reconhecer o lugar fundamental que a nossa origem social, que a nossa formação social, que a nossa conformação social assumiu,
Porém, eu vou te falar que eu dialogo com uma esquerda, e eu penso que eu me promovo como uma esquerda que incorpora a pauta ecológica, que incorpora a pauta ambiental, que incorpora a pauta da pluralidade social, que incorpora a pauta da transformação social a partir dos de baixo e dos excluídos de baixo. Tá? E não há possibilidade de fazer uma sociedade mais justa sem trazer como ator fundamental o indígena, como ator fundamental o quilombola, como ator fundamental o camponês, como ator fundamental toda a comunidade LGBTQI+. Isso não nos afasta do debate fundamental, que é o debate de classe, que é o debate da luta contra o capital, que é o debate da luta pela vida em seus sentidos mais plenos. E aí eu te digo com alegria que percebo cada vez mais na esquerda essa compreensão e a superação de uma visão que não nos fez avançar, porque não nos permitiu compreender a parte da complexidade da sociedade brasileira. É claro que este é um exercício que tem que ser feito todo dia e que tem que ser feito com fraternidade. Tá? Não pode ser assim, porque não compreende igual a mim, não serve. Tem que ser com outra lógica, com outro princípio. Quando o Brizola, e eu acho que muito mais pela influência e sobretudo pela influência do Darcy Ribeiro, lançou o índio Mário Juruna, candidato a deputado federal no Rio de Janeiro, e o Juruna venceu as eleições, foi deputado federal bastante atuante, o Brasil vivia um momento de muita transformação, porque estavam saindo da ditadura e conquistando ou reconquistando a democracia. Hoje, o cenário é completamente diferente. Você não tem mais assim um único índio que possa ocupar um cargo relevante no parlamento, por exemplo, né? Você tem ministro ocupando o cargo de ministério do Ministério do Governo Lula, indígena, na FUNAI indígena, no parlamento você tem vários indígenas, quer dizer, no parlamento federal e nos estados. Então, na Academia Alagoana Brasileira de Letras, hoje, dia 5 de outubro, tem 2 indígenas disputando uma vaga como escritores, e reconhecidamente bons escritores, reconhecido no Brasil e fora do Brasil. Então há uma mudança no sentido do tratamento da questão indígena e do reconhecimento do papel do indígena na sociedade contemporânea. Isso é uma afirmativa otimista, ou é um quadro que está se desenhando com muito mais perspectiva do que o que eu estou falando? A tua pergunta é complexa porque ela é grande, veja só. Começar por Juruna, por Brizola, por Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro tinha uma relação com os povos indígenas de muito respeito. Acho que o primeiro grande intelectual com figura pública e com imagem pública, um intelectual público que contribuiu para o avanço e para a compreensão da questão indígena, talvez tenha sido Darcy Ribeiro. E como Darcy não era apenas um acadêmico, era um cara que tinha militância política, teve papel executivo, é muito difícil cumprir esses 2 papéis bem, né? A questão acadêmica exige muita dedicação. Eu penso que a participação do Juruna foi muito pedagógica para a sociedade brasileira e para os povos indígenas. Porque naquele momento o Juruna foi folclorizado, né? O Juruna foi visto como uma figura exótica, o Juruna foi tido como uma coisa atípica na sociedade brasileira, inclusive essa coisa ela foi muito negativa. Mas o Juruna cumpriu um papel muito curioso, porque o Juruna era aquele cara que reunia com os brancos e ouvia as promessas dos brancos políticos, porque isso já é uma outra característica, e o Juruna estabeleceu que precisava gravar. E não era uma relação de mera desconfiança, era uma dizer assim, o sistema funciona fazendo de conta que funciona. E eu registro que o sistema promete e não cumpre para que eu possa me credenciar diante dos meus povos de que eu fiz aquele papel e para que eu possa denunciar para o conjunto da sociedade brasileira.
Isto é diferente. E não é que na sociedade indígena esse tipo de prática de prometer, de não cumprir, de mentir e tal, não existe. Não, nós não estamos falando de paraíso, nós estamos falando de seres humanos. Eu tenho feito questão de dizer isso. Nós estamos falando de seres humanos que erram, que pecam, que sofrem, que amam, como eu, como você, como todos nós que estamos ouvindo. Tá. Do Juruna para a Sônia Guajajara, por exemplo, há uma distância muito grande, mas só é talvez possível falar de Sônia Guajajara por duas razões. Uma, porque Juruna existiu e cumpriu aquele papel, e demonstrou para os povos indígenas que eles precisam de representação própria, porque eu não falo por eles igual a eles. O lugar de fala deles é um lugar muito particular, e por mais esforço que eu faça para traduzir o que eles vivem, o que eles sentem, o que eles sofrem, é insuficiente. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que os movimentos indígenas deram um salto de qualidade. Há pessoas, há indivíduos, como os intelectuais que você faz referência, que avançaram e ocuparam espaço na sociedade, mas nós não estamos falando de conquistas individuais, nós estamos falando de avanços coletivos. As diversas organizações indígenas, a POIME, a PIB e tantas outras que se estabeleceram nacionalmente e regionalmente, projetaram para o conjunto da sociedade lideranças importantes. E mais, vem dando demonstração de que essas lideranças são feitas em cima de pautas políticas extremamente legítimas. E que o conjunto da sociedade brasileira, apesar de setores muito conservadores, compreenderam isso. A Sônia não foi eleita deputada federal em São Paulo com voto indígena apenas. A Sônia foi eleita com voto de pessoas como eu, como você, brancos. Eu sei que tenho sangue indígena na veia, mas não estou me declarando indígena porque seria oportunismo, inclusive, que compreendem que a causa indígena não é dos indígenas, é do conjunto da sociedade brasileira, e que compreendem que a sociedade brasileira tem dívidas. Veja, a dívida não é do Estado, a dívida não é de governos, e todos os governos na história do Brasil têm dívidas. Eu tenho dito assim, disse na minha posse e digo o tempo todo, sorte tem o Lula, que está tendo um terceiro governo e oportunidade de se redimir de erros e de reforçar acertos. Mas a Sônia, a Célia, a Joênia e tantas outras figuras públicas que a sociedade brasileira hoje reconhece como representantes dos povos indígenas, são representantes de causas mais amplas, são representantes de causas que são indígenas e que são do conjunto da sociedade brasileira. Esta compreensão, Magela, ela é muito importante, porque ela dá a você, e me dá, inclusive, a legitimidade de abraçar parte destas pautas. E ela tira a pauta e a causa indígena de um lugar de isolamento e projeta nacional e internacionalmente. Essas figuras públicas que a gente está tratando têm imagem pública internacional, falam e são ouvidas no mundo inteiro. Isso é muito importante. Isto é um avanço civilizatório muito grande, tá? Para o Brasil e para o mundo, porque enquanto a gente mensura, identifica o avanço de setores conservadores, a gente muitas vezes não tem a mesma habilidade, a mesma sensibilidade, a mesma boa vontade para perceber o avanço das pautas progressistas e das pautas justas da nossa sociedade. E a causa indígena nos diz. Te digo mais para concluir, quem mais enfrentou o famigerado governo Bolsonaro publicamente foram os indígenas. Os indígenas fizeram uma ocupação em Brasília de 20 dias, que a imprensa brasileira, a grande mídia brasileira, repercutiu menos do que a grande mídia internacional. Qual outro setor da sociedade brasileira ocupou Brasília durante 20 dias, num enfrentamento direto? Não tivemos, foram os povos indígenas. O Lula, ele mudou, na minha percepção, radicalmente a relação dele com os povos indígenas. Não é que ele não reconheça ou não reconhecia no passado a importância, a relevância
dos povos indígenas, é que os povos indígenas eles passaram a ter um papel preponderante na cena política nacional e internacional. Eles tinham, aumentaram a participação na cena política internacional. Mas na cena política nacional, os povos indígenas, pelo grau de organização que adquiriram, que ainda é insuficiente para o tamanho da luta, mas é gigantesco quando se compara nos últimos 20 anos a organização dos povos indígenas nas suas mais variadas maneiras de se organizar, de se articular nacional e internacionalmente. Os povos indígenas, a causa indígena, tem pautado o governo Lula, não só pela questão da defesa da questão climática, mas, sobretudo, no que tem de mais significativo na defesa da Amazônia, por exemplo. Nada mais significativo na defesa da Amazônia do que a participação e a existência dos povos indígenas como os verdadeiros guardiões da floresta, seja no Maranhão, seja no Tocantins, seja no Pantanal, ou em qualquer um dos estados da Amazônia brasileira e da Amazônia dos outros países que pertencem à Amazônia continental, né? Então, essa mudança, tanto do Lula quanto líder, e do PT enquanto partido, e da esquerda, ou das esquerdas como organizações sociais, do entendimento da questão indígena, não só da reivindicação de ter o direito à demarcação, mas de ter direito à existência e à participação como atores políticos, sem precisar de representação de terceiros. Não que as representações de terceiros sejam pejorativas, negativas, ou venha sublimar, ou venha subtrair a importância e a luta real dos indígenas nas suas localidades, nas suas terras, né? Essa mudança, você acha que é uma mudança que ela é conjuntural ou é uma mudança que vai permanecer e vai avançar? Veja, a gente às vezes se pergunta por que o Lula, com quase 80 anos, continua no centro da cena política nacional e tem a projeção internacional que tem. Uma resposta de senso comum nos diria que é porque ele antagonizou contra Bolsonaro, que representou um retrocesso gigantesco do ponto de vista de pensar a sociedade, de pensar o Estado, de pensar qualquer lógica civilizatória para este país. Também isso é fato, mas o fato fundamental é que Lula é um cara que conseguiu evoluir, que conseguiu compreender os movimentos da realidade, usando uma linguagem indígena. Lula é um cara que bota o ouvido no chão e que sente os movimentos, e ele percebeu o movimento indígena em movimento. E ele percebeu quanto essa pauta, que parece, repito, que é a pauta indígena, é uma pauta mais ampla, que dialoga com um setor médio da sociedade que avançou na compreensão de que não é destruindo o meio ambiente que a gente vai continuar avançando do ponto de vista econômico. Essa coisa de conciliar, um conceito que é muito problemático, mas que eu prefiro usar porque as pessoas entendem o que eu estou dizendo, de um desenvolvimento sustentável, é uma pauta que cresce entre nós. E quem não compreendeu isso dialoga com o passado de forma muito, muito negativa. Eu vou te dizer um exemplo aqui. O projeto de lei de marco temporal que circula no Senado Federal, ele teve os 3 votos dos 3 senadores alagoanos. É uma demonstração de que os 3 são diferentes. Eu não trato os 3 como iguais, os 3 são diferentes. Tá? E, curiosamente, aí é que está uma coisa, curiosamente, o Rodrigo, você olha para o Rodrigo e você vê um cara com fortes traços indígenas. Isso já seria um motivo suficiente para o Rodrigo se pensar a partir de um outro lugar,
não a partir do lugar do colonizador, do opressor, mas a partir do lugar do indígena, do oprimido. Mas não é possível para um cara como o Rodrigo fazer isso, porque quando ele faz isso, ele sai do lugar de privilégio que ele quer ocupar e ele passa para um lugar de marginalidade que a história impôs aos povos indígenas. O Renan reproduz, quando vota assim, a coisa mais truculenta, e o Renan é um cara, do ponto de vista intelectual, melhor, mais elaborado do que os demais. Não estou falando do ponto de vista político, estou falando do ponto de vista intelectual. E o outro senador que eu nem lembro o nome direito, perdão. Fernando Farias. Ele vota de um jeito absolutamente retrógrado, de quem não tem qualquer compromisso público, porque não tem qualquer representação pública. Eu sei que no lugar que eu ocupo na FUNAI dizer essas coisas é muito delicado, porque eu preciso dialogar com a institucionalidade, com quem tem representação, mas não é possível você não dizer para este segmento, para estas pessoas, quão descoladas de uma realidade em movimento elas estão. E aí eu volto para te dizer, eu estou te dizendo isso para dizer assim, como Lula é sagaz. Os primeiros governos Lula não foram bons para os povos indígenas, em diversos aspectos. Ele está fazendo, quando eu digo, ele está se redimindo, quando ele constrói um ministério e aponta numa direção muito importante, quando ele constrói, não, perdão pela expressão, quando ele recebe esta construção, porque foi uma indicação dos movimentos indígenas, quando ele indica uma mulher indígena e esta mulher é legitimada pelos movimentos, quando ele indica uma mulher indígena para a presidência da FUNAI. Hoje, Magela, eu sou um dos poucos que não reclamam a identidade indígena e que está em coordenação. Tá? As coordenações são quase todas indígenas. Isso é um risco, eu sei, porque pode jogar a luta do movimento para dentro do governo e colapsar a luta do movimento. Pode. E o movimento está sendo muito inteligente para entender que uma coisa não pode conter a outra. Tá? Mas o fato é que, mesmo tendo responsabilidade pública de quem está no governo, é preciso que a gente diga assim, o conjunto da sociedade alagoana também precisa avançar. Porque quando o conjunto da sociedade alagoana também conseguir avançar e entender, inclusive as próprias lideranças, os próprios movimentos indígenas, eles vão perceber quem são os seus aliados e quem são os seus inimigos. E, curiosamente, os aliados e os inimigos dos povos indígenas são os inimigos da classe trabalhadora no seu conjunto, são os inimigos dos quilombolas, são os inimigos da população LGBTQ+, são os inimigos de todos os pobres e oprimidos desta sociedade, que não foram historicamente definidos como marginalizados, pobres e oprimidos, porque escolheram, mas porque o modelo de sociedade que foi imposto há 530 anos atrás perdura. E este modelo precisa ser revisto. E quem na nossa sociedade pode inspirar atitudes de revisão desse modelo mais do que os povos indígenas, mais do que os povos quilombolas, mais do que os camponeses, mais do que os pobres excluídos da sociedade? Lula percebe isso. E, na medida do possível, ele sintoniza com estes setores. Claro que governar tem uma complexidade muito maior, ainda mais num governo de coalizão. Mas a coalizão inclui também a coalizão com os pobres e oprimidos. Não pode ser um governo de coalizão com o latifúndio, com o agronegócio, com o grande empresariado, com o setor financeiro, com os bancos. Não pode ser. Essa coalizão aqui, ela é uma coalizão já historicamente experimentada e extremamente nefasta para os pobres e oprimidos da nossa sociedade. Tá? Essa capacidade que o Lula tem de fazer coalizão com o setor oprimido da sociedade é uma coisa que hoje, neste país, quem melhor tem é ele. Cícero, uma questão importante que eu, pelo menos assim, reputo, é que o Lula tem uma percepção de como a sociedade funciona. Na prática ele tem, não é teórica, é na prática. E quando ele afirma que os movimentos sociais precisam pressionar, ele usou uma expressão que eu não sei se exatamente é essa expressão, ou seja, quem pressiona, leva. Então, se o agronegócio pressiona, se os industriais pressionam,
se os movimentos sociais indígena, quilombola, movimento sindical, movimento LGBTQIA+, bom, todos esses movimentos dos sem terra, sem teto, as mulheres, exercem uma pressão legítima dentro da democracia, evidentemente que as suas causas, que são causas todas elas legítimas, quem luta por casa é porque não tem casa, quem luta por terra é porque não tem terra, os indígenas querem a demarcação dos seus territórios, assim como as mulheres querem o fim da violência, seja violência doméstica, seja violência de toda natureza, e a população preta, o fim do racismo, etc. Então, essa conclamação que o Lula fez me pareceu assim um pouco parecido subliminar. Eu acho que os movimentos sociais ainda não compreenderam aquela frase que o Lula colocou há uns 2, 3 meses atrás. Uso também uma outra expressão do governo anterior, do governo do Lula, do primeiro e segundo governo, que o Gilberto Carvalho dizia que governo tem que ser como feijão na panela, tem que ser na pressão. Todo e qualquer governo, seja de esquerda, de direita, de centro, democrático ou não, se a sociedade não pressiona o governo, há uma tendência natural. Primeiro, da burocratização. Segundo, das pessoas se acomodarem no governo. Então, perfeito. Os movimentos, os povos indígenas, imagino que vão continuar mobilizados para a conquista. O marco temporal foi uma vitória, mas ela não pode ficar apenas, né, na derrota do marco temporal, porque a reação dentro desse Congresso, que é talvez, depois da ditadura, é o Congresso mais conservador e com um corte muito forte de reacionarismo. Não pode ficar sob o louro derrotamos os reacionários, os conservadores, o latifúndio com a questão do marco temporal, mas tem as outras conquistas que os povos indígenas necessitam colocar em cima da mesa para discutir com o governo federal. Estou certo nessa afirmativa ou é muito mais o meu desejo do que a realidade? Não, você está corretíssimo. Inclusive, quando você percebe o apelo que o Lula faz. Não é uma conclamação qualquer, é um apelo, dizer assim, setores populares estejam marchando, ocupem as ruas, ocupem os espaços, reivindiquem, disputem o orçamento e disputem a direção política do governo. Porque os outros setores fazem isto permanentemente e às vezes fazem de forma silenciosa nos lobbies, outras vezes fazem na chantagem parlamentar. O governo Lula é um governo permanentemente chantageado por uma base parlamentar que tem no Congresso extremamente conservadora. Lula tem feito, na verdade, um apelo, uma conclamação. Lula tem dito que setores populares estejam atentos e em movimento, porque o governo está em disputa. E os setores conservadores disputam o governo de diversas formas, né? Disputam o capital, o empresariado, disputa o orçamento, os setores conservadores disputam a direção política do governo, o Congresso Nacional, com a sua base conservadora, na maioria das vezes hipocritamente conservadora, impõe uma pauta de retrocesso na sociedade. Os setores conservadores politicamente visam defender os interesses do grande capital, e os setores populares precisam compreender isso. Não é a eleição de um presidente que garante certas conquistas tão almejadas pelo conjunto da sociedade e pelos mais pobres. É a eleição de um presidente, e isso ficou claro, é fundamental. Nós não podemos permitir que qualquer um que não pensa na maioria do povo brasileiro ganhe a eleição presidencial. Esta eleição ela foi pedagógica demais, porque ela nos disse, e nós já sabíamos em parte disso, como é importante eleger o melhor, ou em certos momentos históricos, o menos ruim. Nós escolhemos um candidato com a clareza pragmática das limitações do projeto, mas com a clareza
política de que aquilo que estava não podia continuar. Agora, nós precisamos da sustentação popular. Sustentação popular se faz com mobilização, com pressão, com movimento social. Tá? Os povos indígenas têm tido essa clareza. Tá? Ainda que tenham indicado para gestão nomes, quadros, tem cobrado, inclusive, destes nomes e destes quadros, aquilo que é pauta fundamental. E quando estes nomes revelam, por atitudes, na maior parte das vezes, menos com palavras, mas por atitudes, a limitação que aquele lugar tem, que aquele papel tem, porque não é porque eu estou na coordenação da FUNAI que eu posso levar todas as pautas adiante, tem limitações orçamentárias, tem limitação de pessoal para fazê-lo, tem um conjunto de limitações, é importante que o movimento esteja em movimento, cobrando. Tá. Agora, só para te dizer uma coisa e fechar, você citou Paulo Freire, eu lembro de Paulo Freire no auditório da reitoria, eu ainda garoto, faz tempo, Paulo Freire dizendo uma coisa: governo bom é aquele que a gente, governante bom é aquele que a gente dá dor de cabeça a ele. Entendeu? Se não tiver pressão, se não tiver dor de cabeça, não vá. Quem assume cargo executivo especialmente, achando que vai assumir um lugar de conforto, esqueça. Eu tenho dito assim, a minha experiência na FUNAI não é a experiência de alguém que não tinha o que fazer na vida. Eu estou na universidade, eu completei 35 anos de sala de aula esses dias, tá? Eu me realizo como profissional da educação, eu recebi um chamado, tá? E eu tenho uma formação religiosa, eu acredito em certas coisas, e eu assumi um chamado sabendo que era um lugar com muitas dificuldades. E eu costumo brincar dizendo assim, é um banho de fogo todo dia. Compreende? E é bom que seja assim, porque foi para isso que eu fui para lá, tá? Para receber as demandas, para receber as cobranças. E eu tenho dito assim, eu quero trabalhar no limite do sim, porque no limite do não, Magela, se trabalhou a vida inteira. Compreende? Eu não fui para lá para simplesmente dizer não, explicar que não. Claro que eu muitas vezes tenho que fazer isto, e eu faço, porque eu também sei da limitação do papel que eu assumi. Tá? E de certas missões que a gente tem que cumprir em certas circunstâncias. Mas é importante que a gente aprenda que este momento histórico é um momento de estender as fronteiras democráticas, as fronteiras populares, inclusive para que nós não possamos, para que nós estejamos livres de sofrer novos retrocessos. Cícero, aqui em Alagoas, qual é o estado da arte aqui em Alagoas? O que é que tem de áreas para serem demarcadas, áreas indígenas para serem demarcadas, e qual é a perspectiva dessa demarcação? Estado da arte é uma expressão que eu não sei se cabe, mas eu vou falar do que nós temos. Tá, nós temos uma situação hoje muito curiosa em Alagoas. Primeiro dizer assim, tem uma fala sua no passado aí, nessa nossa conversa, que é uma frase de muito risco, que diz assim, a questão indígena na Amazônia, não, a questão indígena no Brasil. A visibilidade que a Amazônia recebe é importante, é positivo, mas ela tem um aspecto que a gente precisa corrigir, que acaba tirando a luz de outros setores. Por exemplo, o bioma da Caatinga, como é que está? A questão indígena no Nordeste, qual é o lugar? E eu te digo, o bioma da Caatinga está pouco visibilizado e a questão indígena no Nordeste está muito maltratada, ainda que tenhamos muitas resistências, muitas lutas e alguns avanços. Para a tua questão direta, nós temos hoje um cenário muito, muito, muito promissor para 2024, do ponto de vista de atividade, de movimento, de luta. Primeiro tem o processo de desintrusão, que terá início e será longo, lento e tenso, das terras homologadas de Cariri-Chocó, nos municípios de Porto Real do Colégio e São Brás. Vai começar, sim, o processo de desintrusão. Há cerca de 400, 500, eu não gosto da expressão intruso, mas é assim que está, pulseiros dentro da área indígena, que serão chamados a desocuparem, e essa é uma questão que não é simples, porque há grandes e há pequenos. É muito mais fácil lidar com o grande do que com o pequeno, mas terá que haver uma lida comum. Tá.
Há uma expectativa pela homologação das terras Chucuru Cariri, em Palmeira dos Índios. São cerca de 7 mil hectares. Tá? A área tradicional indígena de Palmeira dos Índios já 36 mil hectares. Palmeira dos Índios tem um território de 45 mil. Os indígenas fizeram um acordo prático, é o terceiro acordo que os indígenas fazem com o Estado brasileiro, de que reivindicam neste momento 7 mil hectares, e esse acordo não tem sido cumprido. A expectativa é que seja cumprido agora. A pressão política conservadora é muito grande, inclusive o discurso falso, mentiroso, de que Palmeira dos Índios sucumbirá, não cola. Tá? Portanto, esse é um discurso falso, mentiroso. Serão 450 pulseiros que precisarão ser também alcançados, e aí o Estado brasileiro também tem que ter responsabilidade de indicar um caminho para esse pessoal, e nós queremos fazer isso da forma mais fraterna e mais transparente possível. A homologação não diz tudo, diz um passo adiante, mas será um passo fundamental. Nós temos no sertão, Magela, 5 povos, e nós temos apenas 1.000 e poucos hectares de terras com o povo Jeripancó. O povo Caruazu, o povo Catoquim, o povo, isso em Pariconha, o povo Calancó em Água Branca e o povo Coiupancá em Iapi não tem terra. O GT de Calancó está em curso, e nós, a partir de um termo de cooperação que estamos fechando com a UFAO e com a UNEAL, nós vamos contribuir com a FUNAI nacionalmente, indicando possíveis formação para GTs, com pesquisadores, com antropólogos, com ambientalistas, com geógrafos alagoanos, que já trabalham as questões indígenas, que inclusive pesquisam estes povos. Nós queremos, seja por aquisição, seja por definição de território tradicional, avançar nesta pauta no sertão. Tem uma previsão de quantos 1.000 hectares para esses povos? Não há nada disso, porque parte desses povos a gente certamente vai fazer via aquisição de terras. Tá? Tem questão de orçamento, tem uma questão complexa, que passa por Brasília, fundamentalmente, parte das decisões. Nós temos, enquanto CR, um papel muito limitado nesse processo, mas um papel fundamental. Nós cumpriremos a nossa parte. Tá, tem uma questão em Vaçu-Cocal. Vaçu-Cocal tem uma área que deve ser delimitada, deve ser demarcada, melhor dizendo, que é uma área mais ampla também, de 7 mil hectares, que aí Vaçu envolve mais de um município ali, é uma região ampla, e nós estamos avançando. É Flecheira, Novo Lino, São Luís? É Passo de Camaragibe, é Matriz de Camaragibe, é Novo Lino e é Joaquim Gomes. Tá, faz fronteira com esses municípios que estão muito próximos. Tá, essas são as questões territoriais. Mas há outras pautas, né? A questão de etnodesenvolvimento, a pauta por educação, está bem adiantada. Justiça seja feita, o governo do Estado, além de ter feito algumas reformas muito interessantes, está iniciando agora a construção de 4 escolas em 4 áreas indígenas. Há outras 8 que estão pautadas. Tá? Nós temos avançado nessa discussão, inclusive da educação, e eu tenho a tranquilidade de falar isso, porque eu penso que a gente tem que fazer qualquer luta com honestidade intelectual. Há muito o que fazer, mas essa pauta da educação nós estamos avançando. Eu estive essa semana numa reunião com o secretário Márcio Beltrão, e discutimos, além de construção de escola, discutimos escola diferenciada, discutimos concurso para professor indígena, tá? Tem uma pauta sendo tocada, e uma pauta muito interessante, que nos, inclusive, atualiza, aí eu acho que é possível, sim, falar em estado da arte, nos atualiza com estados vizinhos, como Pernambuco, como a Bahia, como Sergipe, que está concursando agora para a educação indígena, porque a educação indígena ela tem uma particularidade que precisa ser contemplada, e nós estamos avançando nisso. Portanto, além dessas pautas territoriais... Só interrompendo, qual é a relação que a FUNAI tem, ou pelo menos que você estabeleceu, ou pretende estabelecer, com o núcleo da UNEAL, de pesquisadores da UNEAL, na questão indígena, porque eles trabalham a educação indígena, acho que no campus de Palmeira dos Índios. Cara, Magela, essa tua pergunta me dá a oportunidade de fazer um depoimento público que me emociona, inclusive,
Tem um camarada chamado Adelson Lopes, que coordena um trabalho. Adelson só é um nome, porque tem uma equipe imensa lá da UNEAL. A UNEAL tem a maior contribuição para a questão indígena em Alagoas. Tem um curso de formação de professores, o CLIND, que é uma coisa linda. Tá? Inclusive, na minha conversa com o secretário Márcio esses dias, ele dizia assim que a Secretaria de Educação resolveu aportar esse ano R$ 500 mil, porque esse curso, essa formação de professores vinha sendo feito via FECOEP, e aí FECOEP só dá para CRIA hoje, a gente precisa rever o FECOEP, inclusive, esse é um debate antigo em Alagoas, tá? Mas o Estado vai aportar 1,5 milhão, salvo engano, 1,4 milhão no próximo ano, para que possa fechar essa experiência de CLIND em curso e poder abrir outras, mas a UNEAL, justiça seja feita, através do CLIND, faz um trabalho maravilhoso com a questão indígena em Alagoas. Tá, eu estive agora em Piranha, no encontro deles, é uma coisa assim, para a gente não dizer que não falou de flores, e aí para a gente fazer justiça ao estado da arte que você falou, falar dessa experiência, e para a gente também dizer que há coisa boa sendo feita em Alagoas. Tá? Eu recomendo a todas e todos que têm interesse neste assunto, e que procurem saber o que é o CLIND, e procurem saber o trabalho que um grupo de pesquisadores, lindo, maravilhoso, faz com a questão indígena em Alagoas. Eu fico bobinho dessa história, vamos lá. Eu conheço o professor Adelson, e conheço o trabalho que ele desenvolve há bastante tempo na UNEAL, mas o Estado de Alagoas, quando eu digo Estado, o governo de Alagoas, não esse governo, Paulo Dantas, mas os anteriores, eles não, pelo menos os seus secretários, eles não tiveram essa percepção, ou não foram apresentados, ou não se interessaram. Na hora que a FUNAI, através da coordenação regional da FUNAI, junto com a reitoria e com a coordenação lá da área, com o professor Adelson e todo o grupo de pesquisa, focar na relevância, no trabalho que vem sendo feito de educação, de formação de professores e indígena, essa universidade está cumprindo o seu papel. Ela é uma universidade ainda invisível para o grande público alagoano. A Universidade Estadual de Alagoas ela é quase invisível. E para o próprio governo, ela é muito maltratada pelo governo. O concurso de professores, etc. O investimento nessa universidade é fundamental, porque é uma universidade que está no agreste e está no sertão. E tem cursos fundamentais. O curso de zootecnia, por exemplo, lá em Santana do Ipanema, ele passa um perrengue que não é fácil. Isso há mais de 20 anos que esse curso vem sofrendo bastante. Então, investir nessa universidade, e aí eu acho que a partir desse trabalho que a FUNAI, que você tem esse contato pela sua vida acadêmica com os acadêmicos lá da UNEAL, pode colocar em cima da mesa esse trabalho, na mesa do secretário que já está e na mesa do governador, para dar maior visibilidade a esse trabalho, porque eles têm esse trabalho com os indígenas e tem com os quilombolas. Isso. O trabalho desse núcleo de Palmeira dos Índios com os quilombolas é um trabalho também fantástico. Eu conheço de perto esse trabalho. E não é de hoje, é um trabalho que já vem há bastante tempo. Então, esses dois campos da sociedade alagoana, os indígenas e os quilombolas, que são historicamente massacrados pela elite, pelo Estado brasileiro, tem uma oportunidade agora, e aí eu acho que o próprio governador pode ter essa oportunidade de prestar um grande serviço à sociedade alagoana, investindo mais nessa universidade. Porque, do ponto de vista do investimento na UFAL, universidade que você pertence, os investimentos na UFAL são gigantescos. Por mais que o Bolsonaro tentou desarticular as universidades federais, ele não conseguiu no todo, no intento que ele queria. Já se retomou a vida normal nas universidades federais, nos institutos federais. Agora, nessa universidade, a Universidade Estadual, tanto a UNEAL quanto a UNCISAL, precisa do aporte financeiro, do carinho e do apoio dos acadêmicos e do apoio do governo. Porque sem isso você não vai ter uma universidade que ofereça
a oportunidade de um quilombola entrar na sua vida, como eu vi lá em Palmeira dos Índios, quilombola de Estrela de Alagoas, que andava 10 quilômetros numa moto até pegar o transporte escolar em Estrela de Alagoas para ir para Palmeira dos Índios para estudar geografia. Então, esse tipo de ação só existe porque existe escola pública. Sem escola pública, sem universidade pública, era impossível aquela quilombola se formar em geografia e entrar na pós-graduação em geografia. Seria impossível. E do ponto de vista estatístico, não é um caso. Não é o ponto fora da curva. Não. Muita gente está sendo formada e a UNEAL é um exemplo disso. Pleno acordo contigo, e dizer apenas o seguinte, que eu gostaria muito que, enquanto FUNAI, enquanto coordenador, eu tivesse assim, o espaço para dizer o que penso de fato, não só da experiência que a UNEAL desenvolve com a questão indígena, que é que eu falo mais diretamente hoje, mas da importância da UNEAL para o desenvolvimento de Alagoas. Tá? Porque nós não estamos falando da instituição que trabalha com indígena e quilombola apenas, nós estamos falando da instituição que trabalha com formação de professores, da instituição que está no interior de Alagoas como nenhuma outra e que está há mais tempo. E eu tenho muitos amigos na UNEAL, e não falo em causa própria, porque eu estou falando a partir de um lugar que é a UFAL, e sei que a UFAL e a UNEAL às vezes têm veladamente relações de disputa e tal, etc. Isso para mim é uma bobagem, tudo muito tolo. Mas, assim, os dois reitores hoje estão num lugar muito interessante, já vem assim, já esteve assim com Jairo, já esteve assim com Clébio, com Valéria, os professores que são reitores hoje estão muito bem posicionados. Nós fizemos uma reunião esses dias muito interessante e saímos com um compromisso público dos dois reitores das duas universidades de avançarmos. Eu preciso dizer isto publicamente, porque isto é o justo, tá? Mas também eu peço a você essa oportunidade, eu agradeço essa oportunidade que você está me dando, dizer assim, acho que o governo Renan Filho não foi devidamente sensível com a questão da UNEAL, tá? Os governos anteriores também não foram, tá? Mais ou menos, e tem colegas que me disseram esses dias que tem cursos de graduação que tem 2 professores efetivos. Nada contra o substituto, eu já fui professor substituto, inclusive, mas é importante recentralizar, e este movimento de recentralizar não pode ser apenas dos professores da UNEAL, ou de nós professores que entendemos o papel da UNEAL. O conjunto da sociedade alagoana precisa olhar a UNEAL com outros olhos. As autoridades de Alagoas precisam olhar a UNEAL com outros olhos. E eu sei que nem eu nem você estamos com procuração para falar em nome da UNEAL, mas nós falamos em nome de uma questão maior, que é a questão da instituição e da sociedade alagoana, do avanço que a UNEAL, da contribuição que a UNEAL tem para o avanço da sociedade alagoana. É imenso, eu já disse isso em alguns lugares, e repito, agradeço a você por puxar este assunto e por me permitir dizer isto de forma, assim, até emocionada, porque eu tenho afeto grande pela UNEAL, porque eu acredito na educação. Eu não sou professor há 35 anos por acaso, eu sou professor porque acredito neste lugar. E sei que eles estão formando educadores que formam no ensino básico nova geração de alagoanos e alagoanas, e nós precisamos acreditar mais nisso e apostar mais nisso. Fizemos, Magela, sem termos combinado, porque essa fala está toda espontânea, esses depoimentos parceiros em defesa de uma grande instituição que é a UNEAL. Cícero, nosso tempo já está chegando ao final, e eu gostaria que você abordasse o tema que a gente não falou aí durante quase uma hora de entrevista. Fica à vontade para as suas considerações finais. Tá, eu quero primeiro agradecer pela oportunidade, quero dizer que eu tenho evitado falar só da questão indígena, porque senão eu estava dizendo, eu viro o samba de uma nota só, e isso para mim não é bacana, mas é sempre muito importante ter um espaço para falar da questão indígena e da questão indígena em Alagoas. Nos últimos dias a gente tem visto o espaço que a questão indígena ocupa na mídia, seja pela votação no STF, uma votação muito importante para dizer assim, há sim na institucionalidade
pessoas que entendem deste tema, e ainda que a gente tenha uma divergência aqui, ali ou lá, com alguma fala e com alguma oposição, o que vale é o resultado final, e o resultado final foi muito interessante para as questões indígenas. Mas aquilo não para o ataque, e aquilo não para a necessidade de se defender e de avançar, porque a gente não pode continuar só se defendendo, a gente tem que ir para o fronte, para frente e fazer avançar pautas. Depois vem um ataque que o Congresso, a partir do Senado, constrói, reeditando uma pauta que já está, que é inconstitucional, mas mostra a voracidade, não em relação à questão indígena, mas a voracidade em relação à questão da terra. A terra no mundo hoje, ela cumpre um papel muito importante, que é um papel, a partir dela que se constrói uma coisa chamada maior taxa de lucros para o capital. E aí a terra fica cada vez mais cara, a terra é fonte de commodities, sejam commodities agrícolas, sejam commodities minerais. É preciso entender esse movimento. Tem um colega nosso da Universidade de João Pessoa, Marco Antônio Mitidiero Júnior, tem uma produção muito interessante nesse aspecto, um geógrafo muito interessante, tá? que nos põe em diálogo com o lugar estratégico que a terra cumpre, mas nós não estamos falando de ameaça pelo uso da terra, pela destruição da mata, nós estamos falando de todas as formas de vida, da fauna, da flora e todas as formas de vida, e o lugar que os povos indígenas ocupam na luta por um planeta ambientalmente equilibrado e por uma sociedade mais justa. E aí nós estamos todos aprendendo muito. Eu quero dizer que esses meses de FUNAI têm sido de muito aprendizado para mim, de muita dor também pela cobrança, pela pressão, por isso, por aquilo outro, mas também de muito aprendizado. E aí nós estamos avançando e dá alegria de poder dizer assim, estou vivendo uma experiência muito, muito, muito profícua, e eu, naquilo que eu tenho oportunidade de compartilhar esta experiência, eu compartilho. E agradeço a você por este espaço e sigo à disposição e sigamos adiante, porque o momento histórico que a gente vive é um momento muito, muito delicado e a gente não pode perder a oportunidade de fazer avançar a pauta democrática e popular sempre ameaçada. Entendamos isto e avancemos. Eu quero encerrar dizendo assim, os povos Chucuru de Urubá, lá em Pesqueira, eles usam uma expressão nas suas mobilizações, Magela, que eu quero deixar para nós aqui. Eles dizem assim, digam ao povo que avance. E quase sempre tem alguém ou uma multidão, eu vivi uma multidão esses dias, dizendo assim, avançaremos. Diga ao povo que avance, avançaremos. Essa é a mensagem indígena, é a mensagem que eu estou compartilhando com vocês, é aquilo que tem me inspirado. Avancemos. Cícero, eu quero agradecer a sua boa vontade e deixar claro que nós vamos continuar em contato e não, antes do galo cantar 3 vezes, a gente volta a tocar nessa questão, nessa e outras questões relevantes para Alagoas e para a sociedade brasileira. Um abraço. Um grande abraço, Magela.